Guerra comercial global, riscos e possibilidades para o agro brasileiro. Vamos trazer mais detalhes neste primeiro episódio e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural sempre pelo YouTube. Mas inscreva-se no canal e marque o sininho para receber as notificações. Economia Rural. Este ano 2025 tem sido marcado por fortes embates econômicos entre as principais potências mundiais. De um lado, Estados Unidos de Donald Trump, com uma política protecionista, distribuem tarifas pelo mundo afora como forma de fortalecer a economia local. Do outro, União Europeia e China, que reagem de forma semelhante até que seja aberta negociação. Com isso, como é que isso tudo interfere no agro brasileiro? Vamos falar mais sobre isso e a gente traz para você uma entrevista da coordenadora do Núcleo de Inteligência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Natália Fernandes, com Welber Barral. Ele é economista, advogado e secretário de Comércio Exterior, sócio da BMJ Consultores. Nesse episódio, ele destaca o papel da neutralidade do Brasil em meio ao conflito fiscal e as possibilidades que podem ser abertas ao agro nacional em meio a esse contexto. Enquanto isso está acontecendo, está bem movimentado, né, o mercado, o setor agropecuário mesmo, o Brasil bastante de olho em todas essas questões de conflitos tarifários e outros conflitos que já têm acontecido aí pelo mundo e que afetam o agro de certa forma, mas os países têm adotado estratégias diferentes também para conseguir evoluir tanto em suas economias internamente como o setor, quem tem o agro forte também. Eu queria ouvir um pouco a sua visão sobre o que você tem acompanhado de outros países concorrentes do Brasil ou não, que são países fortes em agricultura e que você entende que têm adotado estratégias que nesse contexto global têm sido positiva para o comércio internacional. Então, primeira coisa, nós temos que, pegando a história brasileira, o desenvolvimento brasileiro depois dos anos 60 sempre foi um desenvolvimento baseado na substituição de importações, ou seja, aproveitar o mercado interno para atrair produção para o Brasil. E o Brasil insistiu nessa estratégia durante muito tempo, ela foi capaz de atrair muito investimento para o Brasil na área industrial, mas, na verdade, o agro acabou se posicionando como o grande foco de exportação do Brasil pelas condições naturais, pela competência do produtor brasileiro, por mecanismos de tecnologia, inclusive, que aumentaram a produção no Brasil. O que o Brasil precisa agora é reequilibrar um pouco os custos como são desenvolvidos, como nós mencionamos, desde a logística até a tributação. Quando você olha outros países, claro, as estratégias sempre têm que levar em conta fenômenos históricos. Agora, tem alguns pontos interessantes. Tem um estudo, tem um livro do Paul Kennedy que ele mostra que o Sudão gastou em armas desde a Segunda Guerra Mundial, a Coreia gastou em educação. O PIB do Sudão era igual ao da Coreia depois da Guerra da Coreia. Hoje, o PIB da Coreia é 40 vezes maior. E em razão justamente desse investimento em educação. Então, algumas coisas são fundamentais. Você precisa capacitar a mão de obra. Você tem uma mão de obra complicada no Brasil em termos de produtividade quando você compara com outros países. Segundo, o investimento em tecnologia. Vários países que não têm os recursos naturais do Brasil conseguem uma renda muito alta graças ao investimento em tecnologia, ao investimento em produtos de valor agregado. Então, o Brasil também precisa investir. Terceiro, vários países conseguem, inclusive, se posicionar com uma marca internacional que faz com que eles atraiam investimentos, atraiam turistas nas mais diversas áreas. E aí, para sair um pouco da agricultura, é vergonhoso nós imaginarmos que o Brasil recebe menos turistas, por exemplo, do que Portugal, o que poderia ser uma enorme fonte de renda para o país. Quando você fala dessa questão de investir e ter uma marca, está relacionado com tanto a visão que se tem do Brasil, mas com um trabalho que tem que ser investido internamente. É uma questão estratégica, né, do que se quer realmente valorizar no país para atrair esses investimentos. Então, não são ações pontuais. Você veja, é interessante isso, porque o Brasil, em geral, tem uma percepção internacional muito positiva. Uhum. O Brasil, por causa dos anos 70, da Bossa Nova, do futebol, há uma boa vontade em relação ao Brasil. Mas o que se imagina, pouca gente sabe da potência tecnológica que o Brasil é.
Pouca gente sabe do que o Brasil tem contribuído, por exemplo, na evolução de sementes e de produtividade. Isso é algo que precisa ser divulgado. E aí você tem situações que, por exemplo, a Colômbia fez um trabalho muito grande no café. O café colombiano hoje, que é muito pior do que o brasileiro... Sempre é, né? O do Brasil sempre é o melhor de todos. O famoso arábica brasileiro, que bate todos, mas não tem a marca. Não tem o conhecimento. Isso é um esforço não só do governo, esse esforço que o setor privado também tem que se engajar. Isso. E voltando só para esse lado que a gente estava comentando do protecionismo, ou da visão do Brasil mesmo, ou quando não estão falando da visão do Brasil, mas de um interesse em realmente atuar como medida protecionista e muitas vezes no setor produtivo, né, no agro brasileiro, os produtores recebem informações que são inverídicas sobre o agro brasileiro. Eu queria ouvir um pouco da sua visão, como que você acredita que tanto o setor privado, como trabalhar melhor com os dados que são fornecidos hoje, podem contribuir para contrapor esse tipo de medida. Em muitos fóruns não há acesso para os produtores rurais, mas de uma forma geral, quais as parcelas, os elos das cadeias produtivas, tanto iniciativa pública e privada, poderiam fazer uso de uma estratégia assim, né, com dados para contrapor esse tipo de coisa, que viesse efetivamente contribuir de alguma forma para desmascarar esses dados inverídicos? Exatamente, mas aí, Natália, nós temos 3 situações diferentes e nós temos que entender que para cada uma tem que ter uma estratégia. A primeira delas é o seguinte: existem preocupações legítimas no mundo com relação à questão ambiental. Existem preocupações legítimas e a grande verdade é que o Brasil tem problemas, por exemplo, com queimadas, com emissões derivadas de queimadas, etc. A estratégia aí, de fato, é ter um consenso nacional com relação às ações para coibir esse tipo de ação. Do outro lado, você tem uma competição bastante ácida no mercado que faz com que fake news sejam distribuídos o tempo inteiro. Não é de agora. Eu me lembro que há 30 anos atrás nós trabalhamos num caso que, estou falando de muito tempo atrás, em que... Nem chamava fake news ainda. Nem chamava fake news ainda. E houve uma campanha nos Estados Unidos mostrando contra o suco de laranja brasileiro, mostrando trabalho infantil nos laranjais de Sergipe. Pô, havia trabalho infantil? Havia. Mas Sergipe exportava algum suco de laranja? Não. Mas foi usado exatamente como se fosse a base do a mesma coisa. Já houve muita campanha na Europa contra a carne brasileira, principalmente pelos irlandeses, pelos franceses, que não conseguem competir com a carne brasileira. Então, em segundo lugar, você tem que notar que sempre vai haver vai haver propaganda contra, vai haver barreiras sanitárias, vai haver medidas de defesa comercial e que o Brasil tem que estar preparado para lutar contra isso. Essa é a segunda questão. A terceira questão é quando você tem negociações internacionais que são importantes e que criam marcos e que às vezes têm pouca participação da agricultura brasileira. Vou te dar um exemplo. Está acontecendo agora uma discussão sobre a regulamentação de biocombustíveis para navios e para aviões. Quem é muito ativo nessa negociação, na Organização Mundial da Aviação Civil e na Organização Marítima Internacional, são os europeus, que estão querendo colocar uma série de padrões que, claro, beneficiam a sua biomassa e não a biomassa brasileira. Então, são 3 estratégias. O Brasil precisa eliminar o que de fato é ilegal, inclusive no Brasil. O Brasil precisa estar preparado para lutar contra expedientes como defesa e protecionismo, e o Brasil precisa estar atento a essas regulamentações internacionais. E aí, isso que você falou parece que pode seguir 2 fluxos, né, Barral? Um, que é você estar preparado e participar de fóruns, então é daqui para fora, né? É você se preparar e estar presente em fóruns, muitas vezes internacional, para colocar a realidade brasileira. E o outro que é de conhecimento do Brasil, porque você citou esse caso de fake news, mas muitas vezes, quando não é proposital, se ouve falar de alguns casos no país, mas o Brasil é muito extenso, né? A agricultura e a pecuária brasileira também é muito diversa, são muitas realidades. Então, às vezes, nem a gente mesmo conhece todas as regiões brasileiras. Então, tem esse trabalho também de revelar a realidade da diversidade produtiva brasileira para quem é de fora. O Brasil precisa se mostrar mais nesse sentido. A gente fala que o Brasil tem um vício histórico que o Brasil não vende, o Brasil é comprado, desde o pau-brasil. E aí o Brasil precisa saber se vender, inclusive mostrar a sua diversidade e mostrar a complexidade.
Se há desmate na Amazônia, e tem várias questões geográficas, tem questões populacionais, tem questões sociais envolvidas, né? Algo simples, precisa ser mostrado para o mundo. Os estrangeiros se espantam muito, falando da COP em Belém, por exemplo, quando eu digo que o norte do Brasil é mais próximo do Canadá do que do sul do Brasil. Eles não têm essa dimensão. E a gente tem que mostrar, inclusive, que cada região brasileira tem suas particularidades e seus próprios desafios. Certo. Barral, estamos quase chegando aqui ao final do nosso episódio. Só antes de terminar, eu queria que a gente voltasse a ouvir a sua visão sobre as perspectivas aí, como o Brasil deve evoluir diante desse cenário, até levando em consideração que aqui a gente focou mais em questões externas, mas a gente também tem desafios na parte econômica, fiscal dentro do Brasil. Então, quando o produtor rural ouve tudo isso que está acontecendo no país e como pode afetar, ele também está olhando o dia a dia dele, que está sendo bastante afetado também por essas questões. Então, eu queria que você colocasse um pouco a sua visão e perspectiva relacionado a esse cenário, assim, como que o Brasil pode se portar, o que você enxerga aí de estratégia para o país enfrentar e o agro sair bem sucedido, né, aí nesses próximos anos. Perfeito. Bom, nós temos que primeiro ser realistas. Os próximos anos vão ser anos de muitos desafios, vão ser anos complicados. Será que tem algum que não vai ser? Porque, né? Mas vem de pandemia e a gente está sempre com questões internas ou externas muito desafiadoras. Desde 2008, com a crise de 2008, nós temos tido uma montanha russa na economia mundial. Mas o que vai acontecer nos próximos anos já é visível. Nós vamos ter um aumento do protecionismo, nós vamos ter um aumento do nacionalismo, nós vamos ter um aumento de questões geopolíticas e nós vamos ter um aumento de acordos, o que pode ser uma posição positiva, de acordos por questões políticas ou por questões econômicas. E aí há riscos para o Brasil, mas há muitas possibilidades para o Brasil. Entre essas possibilidades, nós temos que destacar, primeiro, que o Brasil não é alinhado, nem é um país que não gere confiança no plano internacional. O Brasil gera confiança, o Brasil não tem posições radicais com relação a questões geopolíticas, o Brasil não é um país que ameace ninguém, e isso hoje vale muito. Nós temos uma região de paz sem armas nucleares, como é a América do Sul, vale muito. O Brasil tem que aproveitar isso para se projetar no mundo e para continuar a ser uma enorme base de alimentos para o mundo inteiro e ganhar com isso, agregar valor, desenvolver tecnologia, melhorar sua logística, aumentar a renda para os produtores brasileiros, porque isso melhora toda a economia. Então, mais ou menos, reconhecendo os desafios, nós temos que ser otimistas. Esse país é muito bom e tem muita coisa para ser feita. E acaba que o Brasil é otimista e o agro também, né? Os produtores desenvolvem sempre tudo com muita paixão, por saber fazer aquilo há muitos anos, tradicionalmente. Então, acaba sendo um agro bastante resiliente esse do Brasil. É o que eu digo, assim, quando você coloca, no geral, poucos países podem concorrer, além dos Estados Unidos, poucos países podem concorrer com o Brasil no que é a produção agrícola. Há desafios, há barreiras, há armadilhas. Nós temos que estar preparados para elas. Mas nós podemos ser otimistas, pelo menos com relação ao agro. Sempre que você for generoso, estará investindo no seu lar eterno. Jesus chamou esse princípio de guardar um tesouro no céu. Na verdade, ele usou essa frase 6 vezes na Bíblia. Sempre que Jesus disser alguma coisa 6 vezes, é melhor prestar atenção, né? Senão, nós vamos perder a bênção. A vida não é sobre guardar coisas aqui na terra. A vida é sobre guardar coisas no céu. A Bíblia diz para não guardarmos um monte de coisas na terra, onde ladrões podem roubar e a ferrugem, as traças podem destruir. Guarde o seu tesouro no céu. Faz sentido. Por quê? Porque você vai passar muito mais tempo no céu e vai precisar da herança e das recompensas muito mais do que na terra. Você só tem 80, 100 anos de vida neste planeta. Precisará deixar tudo para trás. No entanto, você poderá usufruir do seu tesouro no céu por toda a eternidade. Então, como guardar um tesouro no céu? Como você o envia para lá antes? A Bíblia diz que isso se faz quando a gente investe nas pessoas. Existem apenas 2 coisas que irão durar para sempre: a palavra de Deus e as pessoas. As pessoas passarão uma eternidade, ou no céu ou no inferno,
E o seu investimento em alguém pode fazer toda a diferença. Deus quer que você invista nas pessoas porque esses investimentos têm consequências e recompensas eternas. Filipenses 4:17 diz assim: Entretanto, embora eu aprecie as dádivas de vocês, o que me faz mais feliz é a recompensa que vocês terão em virtude dessa bondade. Paulo escreveu aos Filipenses para expressar como ele apreciava o apoio deles, mas disse que o que era mais importante, o que o deixava mais feliz, era saber que o sacrifício e a generosidade deles os dava um tesouro no céu. Eles investiam nele, mas também investiram no lar eterno. Você será recompensado por tudo que você doar. Você está doando tempo? Você será recompensado no céu. Doando a sua energia, será recompensado no céu. Está doando o seu dinheiro, será recompensado no céu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.